pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje vou trazer para vocês um modelo aí de barrado em crochê para panos de prato. Eu fiz ele na cor laranja, são motivos de bule, vou mostrar para vocês agora. Bom, pessoal, então vamos para as informações necessárias para a execução deste barradinho de hoje. Pessoal, eu fiz aqui um motivo de bulezinho de chá. No meu pano deram 3 motivos. Fiquei com um total aqui de 21 carreiras de direito e avesso que nós trabalhamos. E eu fiquei aqui com uma medida de 11 centímetros, com uma linha de tex com 5,1 100% algodão. O meu pano, ele é 45 por 70, o tamanho dele, a medida dele. E o meu trabalho aqui, ele é múltiplo de 22 mais 1. Então, para 3 motivos, eu caseei 21, 21 e mais 21. E no final aqui, um caseado para as extremidades ficarem iguais. Então, pessoal, eu utilizei 3 vezes 22 caseados, fiquei com 66 caseados, mais 67 caseados, tá? No pano 45 por 70. Então, este é o trabalho que nós vamos aprender hoje aí durante a videoaula no canal Eli Crochê Artesanato, tá? E as informações de material, vou deixar aqui abaixo do vídeo no box de informações. Vou deixar também relação de outras quantidades de caseado para você adaptar aí no seu pano, tá bom, pessoal? Então, eu quero que vocês, quando, forem fazer no pano de vocês, prestem atenção para fazer o caseado sempre pelo lado direito do pano. O meu aqui é separado de 2 correntes. Então, como eu já deixo a quantidade exata de caseados aí para vocês, vão, controlando o caseado, não deixa muito pequenininho ou muito grande, senão o barrado fica espichado e muito pertinho vai embabadar. Então, faça assim, de um modo que fique estável, tá? O bico aí depois, para ficar bem bonito. E pensem, pessoal, que quando eu passo os múltiplos, por exemplo, aqui eu trabalhei 3 desenhos. Se fosse para eu trabalhar 4 desenhos, eu com a quantidade, por exemplo, de 4 motivos, daria 89 caseados. Então, eu sigo a aula normalmente, aqui é o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro, vamos supor que esse aqui seria o quarto, então eu continuo fazendo, e o quarto bulezinho eu faço, e o final vocês têm que pensar que tem que terminar igual eu ensino aqui, tá? Porque às vezes vocês se perdem por causa que tem mais ou menos desenhos aí para trabalhar, mas sempre pense, tá, pessoal? O múltiplo que eu passo, independente da quantidade de desenho, vocês têm que fazer o final, a terminação igual eu explico na videoaula, ok? Então, este é o trabalhinho de hoje. Aí eu quis combinar aqui, ó, com o desenho de um bule aqui de chá. Eu achei tão bonito esse desenho aqui. Esses panos aqui com desenho, que eu falo que é silcado, eu compro aqui na minha cidade. Gente, eu não sei se vocês já repararam, mas a bainha desse pano, quando a gente compra, ela vem grandona, assim, bem esquisita, bem feia, assim. Aí eu desmancho e faço novamente, tá? Eu desmancho a bainha aqui, só das laterais. Aí eu passo o ferro e costuro de novo, ó, pra ficar bem bonito, ó. Bem arrumadinho assim. Que aqui vem direitinho, mas as laterais vem tudo estranho, aí eu prefiro desmanchar, passo o ferro e costuro de novo. Pra ficar bem bonito aí o trabalho, pra poder ter uma excelente venda. Certo, pessoal? Então, essas seriam as informações. E se você gostou da proposta de aula de hoje,
já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, eu agradeço demais a todos que estão se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos, né, as fotos de vocês, principalmente, né, tem seguidores que mandam aí para mim. Em breve eu vou fazer um vídeo aí mostrando o trabalho de vocês, tá bom? Que tá bem bonito, o barrado que vocês fazem aí, acompanhando as aulas do canal Eli Crochê Artesanato. E quero muito agradecer, tá, aos vídeos anteriores que eu fiz o pedido aí para vocês assistirem pelo menos um anúncio durante a videoaula, que isso aí ajuda demais no crescimento do canal e me ajuda também, pessoal, tá? Porque quanto mais anúncio vocês assistirem, o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo, ele vai indicar para mais pessoas, tá bom? E para mim é bom, porque aí eu tenho mais oportunidade de trazer mais trabalhos aí para vocês, certo? Então eu vou organizar a mesa e já vou começar o trabalhinho de hoje, que ele tá muito bonito, tá bom? Já volto. Vamos então começar o nosso trabalho aqui pelo lado direito do pano. Eu já fiz meu caseado de 2 correntes. No começo aqui, ó, 3 pontos correntinha, depois mais 2 pontos alto dentro do caseado e um aqui na base do caseado. Então, fiquei com 4 pontos alto aqui no cantinho de borda. Vamos agora fazer 2 correntes e ponto alto aqui no ponto de base, 2 correntes e um ponto alto. Então, vamos seguir fazendo quadradinhos vazios até o penúltimo caseado do outro lado do pano e façam 4 pontos altos. A minha primeira carreira aqui, depois dos 4 pontos altos, fiz toda em quadradinhos. Aqui, olha, o último, eu coloquei um ponto alto no ponto de base e vou colocar mais 3 pontos altos aqui dentro do último caseado. 4 pontos altos. A próxima carreira vai ser repetição da que acabamos de fazer. Façam 3 correntes, virem aqui o trabalho. Repitam aqui, ó, todos os pontos de base. Sempre o cantinho de borda vão ser 4 pontos altos. Façam 2 correntes e voltem fazendo os quadradinhos vazios sobre os quadradinhos aqui de base. Então, aqui eu já fiz 2 quadrados, 2 correntes, ponto alto no ponto de base. Então, assim, eu vou fazer os quadradinhos até o penúltimo quadrado de base e o último são os 4 pontos alto. Assim que vai ficar. Então, aqui eu já terminei a segunda carreira, que foi repetição da primeira, 4 pontos altos, e fomos fazendo quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, e o final 4 pontos altos. Para a terceira carreira, pessoal, eu já fiz as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos, e aqui eu adiantei 5 quadrados vazios, tá? Então, façam assim na terceira carreira. Agora aqui, nós vamos ter que fazer 31 pontos altos. Então, dentro de cada quadradinho aqui assim, ó, façam apenas 2 pontos altos e um na base. 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Nós vamos precisar de 10 quadrados de base para distribuirmos aí 31 pontos alto. Então, para cada quadradinho aqui, vocês vão colocar somente 2 pontos altos e um na base. Depois que você fizer os 31 pontos altos, no intervalo ali de quadradinhos, né, depois que eu fizer aqui todos os pontos, né, usar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vocês vão fazer a partir deste quadradinho em diante 12
quadrados vazio, tá? Cada um separado por 2 correntes de separação de um desenho para o outro. Aí depois vocês voltem a fazer os 31 pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui e já volto para mostrar para vocês. Terminei a terceira carreira, então aqui 4 pontos altos, 5 quadrados vazio. Aqui, como eu expliquei no bloco anterior, colocamos 31 pontos altos sobre aqui 4 quadradinhos de base. E no intervalo aqui eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12 quadrados vazios. Aí aqui eu repeti os 31 pontos altos, aqui os 12 quadrados vazios, 31 pontos altos. E no final aqui fiquei com 6 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Para a quarta carreira, nós vamos fazer as 3 correntes, vira o pano e vamos fazer mais 3 pontos altos. E eu já adiantei aí um total de 5 quadrados vazios, tá? Ó, cada um separado por 2 correntes. O próximo quadradinho de base aqui, eu coloco 2 pontos altos dentro dele e um na base. Fiquei assim com o trabalho. Vamos fazer agora, pessoal, 10 quadrados vazios. Então, ó, 2 correntes, contem, ó, terceiro ponto de base, faz um ponto alto. 2 correntes, contem aqui, ó, terceiro ponto de base, um ponto alto. Então, é só fazer isso aqui, ó, as 2 correntes, aí você conta aqui, ó, terceiro ponto de base, põe um ponto alto, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, 2 correntes, terceiro ponto de base, fecha o ponto alto assim, ó. Então, são 10 quadradinhos vazio. É só você contar 2 correntes e conta 1, 2, 3, fecha um ponto alto. 2 correntes, aqui é o último. Olha, então aqui eu fiquei com 10 quadrados vazios. Do lado oposto, eu também tenho que colocar um total de 4 pontos altos, assim. E de um intervalo aqui, ó, para o outro, nós vamos fazer 2, 4, 6, 8, 10 quadrados vazios. E a partir deste quadradinho, vocês vão repetir esta sequência aqui em todo o trabalho. Terminei a quarta carreira, então, 4 pontos altos, 5 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui eu fiquei com 10 quadradinhos vazios e aqui 4 pontos altos. De intervalo aqui foram 12 quadrados vazios. E a partir daqui já a repetição aqui do primeiro desenho, eu fiz assim, olha, por toda a extensão do meu pano. Chegando aqui no finalzinho, depois dos 4 pontos altos, fiquei apenas com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Gente, para a quinta carreira, como esse trabalho no comecinho tem muito quadradinho, eu vou sempre estar adiantando, tá? Então, a quinta carreira aqui, ó, 3 correntes, façam 3 pontos altos. E assim, eu adiantei 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. O próximo quadradinho de base aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos dentro dele e um ponto na base. E agora, pessoal, façam 2 correntes e aqui ponto alto. Vamos ficar agora aqui com 12 quadrados vazios. Então, aqui é meu primeiro quadradinho, o segundo. Olha, fiz meus 12 quadradinhos vazios. Este quadradinho aqui, ó, vai ser cheio, com 2 pontos altos dentro, um na base. E agora, nós temos que fazer aqui de intervalo 8 quadrados vazios. Depois dos 8 quadrados vazios aqui, pessoal, olha, depois, ó, vai fazer 2, 4, 6, 8. O último quadradinho aqui, ó, já vai ser repetição aqui, ó, desses 4 pontos altos. Depois é só fazer essa sequência nos demais desenhos, tá? Então, façam assim por enquanto. Quinta carreira ficou pronta aqui. 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui eu tenho 12 quadrados vazios, 4 pontos altos e intervalo 8 quadrados vazios. A partir daqui já é repetição do nosso motivo. Assim eu fui fazendo até o finalzinho. Aqui depois dos 4 pontos altos, fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos no final. Para a próxima carreira, que já vai ser
a de número 6, nós vamos fazer as 3 correntes, vira o pano, faço um cantinho de borda, aqui eu já adiantei, mais 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui, pessoal, nós vamos preencher com 2 pontos altos e um ponto na base. De intervalo aqui agora, vamos ficar com 14 quadrados vazios. Então, faço 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, até dar 14 quadradinhos. Quando vocês fizerem os 14 quadradinhos, aqui, ó, vocês vão ter que preencher 4 pontos altos igual nesta lateral aqui. E de intervalo aqui, nós vamos ficar com 6 quadradinhos apenas, ó, 2, 4, 6. E a partir daqui já vai ser repetição aqui do início da carreira. Carreira de número 6 ficou pronta, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui no intervalo eu tenho 14 quadrados vazios, 4 pontos altos e aqui 6 quadrados vazios de intervalo. E a partir daqui já é repetição do primeiro motivo. Assim eu fui fazendo até o final. Aqui depois dos 4 pontos altos, fiquei apenas com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira já façam 3 correntes, virei o pano, já façam mais 3 pontos altos. Agora neste canto aqui nós vamos ficar com 10 pontos altos. Então, vamos fazer 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado. Um ponto alto aqui no ponto de base, mais 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e mais um aqui no ponto de base. Então, aqui eu fiquei com 3, 6, 9, 10 pontos altos. Vamos fazer agora 7 quadrados vazios. Então, 2 correntes e ponto alto, 7 quadrados. Já fiz aqui os 7 quadradinhos, agora eu coloco 2 pontos altos aqui dentro do próximo quadrado na base. Do lado oposto, nós vamos fazer 4 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Vamos fazer agora um total de 7 pontos altos. Aqui são 2 pontos altos dentro do quadrado, um aqui no ponto de base. Aqui repete 2 pontos altos e um aqui no ponto de base. 2 correntes, aqui faz um quadrado vazio, 2 correntes, e aqui a gente faz outro ponto alto para fechar mais um quadradinho. Agora, pessoal, nós vamos fazer um total de 19 pontos altos, tá? Então, ó, contando com esse ponto aqui, vamos colocar 2 aqui dentro, vai ficar 3, 6, 9, 12, 15, 18, com mais um aqui, ó, neste ponto de base, 19. Então, vão colocando assim, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, em todos os quadradinhos, até ficar com 19 pontos altos. Então, aqui no comecinho da 7ª carreira, ficamos com 10 pontos altos. Aqui eu tenho 7 quadrados vazios, 4 pontos altos e 4 quadrados vazios. Aqui eu tenho 7 pontos altos, 2 quadrados vazios. E neste intervalo aqui, eu fiquei com 19 pontos altos. Então, a partir daqui, ó, já são 7 quadradinhos de novo, igual aqui. E assim vocês vão repetindo a sequência aí na carreira de número 7, olha. Então, ela ficou assim. Aqui, pessoal, é a alcinha do bule que vai se formar, tá bom? Então, olha, depois que eu fiz aqui, ó, os 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, aqui no cantinho eu fiquei, ó, com 3, 6, 9, 13 pontos altos, tá? Então, aqui eu tenho 13 pontos altos no cantinho. E para a próxima carreira, eu já subi as 3 correntinhas, virei o pano. E aqui, pessoal, eu adiantei os pontos altos, nós vamos contar agora. Eu fiquei aqui, ó, com 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui no cantinho, do lado avesso do pano, tá? Então, eu tenho 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui 2 correntes. E no terceiro ponto de base, vou fechar um quadrado vazio, 2 correntes
e fechar aqui o quadrado vazio. Então, depois dos 2 quadradinhos aqui, eu tenho que fazer aqui, ó, 2 pontos altos e um ponto aqui na base. Aqui vai se formar um bulizinho dentro de um círculo que nós estamos fazendo, né, conforme vocês viram lá na foto, no início aí da abertura do vídeo. Aqui são 2 correntes, terceiro ponto de base, um quadrado vazio, e aqui 2 correntes, ponto alto no ponto de base, segundo quadradinho vazio. 4 pontos altos aqui no total. E vamos fazer 2 correntes, ponto alto. 2 correntes aqui, outro ponto alto. Então, por enquanto, ó, estamos assim. Agora, 10 pontos altos nós vamos fazer. Então, coloquem 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, completem os pontos de base. Aqui eu fiquei com 7 pontos altos, 8, 9 e aqui o 10º ponto alto, olha. Então, ficamos assim. Agora, façam 7 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Aqui, pessoal, por enquanto, eu fiquei com 6 quadradinhos. O 7º quadrado é 2 correntes e terceiro ponto de base. Façam aí um ponto alto, olha. Então, o trabalho ficou assim. Agora, aqui, ó, no intervalo aqui, vocês vão fazer 13 pontos altos. Depois dos 13 pontos altos, vocês vão fazer a partir daqui, ó, 2 quadradinhos vazios e vão seguir esta sequência aqui. Eu vou fazer os 13 pontos e volto pra gente começar aqui para não haver dúvida. Fiz aqui, olha, meus 13 pontos altos. Aqui, pessoal, é o canto, né? Seria isso aqui, ó, que nós estamos fazendo, tá? Então, aqui é o canto. Aqui já é inteiro, aqui, ó, um desenho para o outro. Fiz 13 pontos altos. E a partir daqui, olha, nós vamos seguir igual lá o início que eu mostrei, ó. Primeiro os 2 quadrados vazios, 2 correntes, né? E faz o ponto alto. Para fechar o quadradinho, ó, já estamos aqui, ó, repetindo. Vamos fazer aqui os 4 pontos altos, olha, 2 dentro do quadrado, 1 na base. Ó, este aqui que nós estamos fazendo. Agora, nós vamos fazer 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, fecha um ponto alto. 2 correntes, fecha outro ponto alto. Então, pessoal, a partir daqui, vocês já vão conseguir fazer, tá? Com essa explicação. Agora aqui, vocês vão fazer um quadrado cheio, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, e quando chega aqui no meio, aqui vai formar a tampinha do bule. Aí é aqui, tá? Então, é só seguir essa sequência aqui, por todo o trabalho, eu já mostro para vocês. Então, aqui, pessoal, eu finalizei a carreira de número 8, conforme eu expliquei a distribuição dos pontos aqui. Então, se você ficou com alguma dúvida, volta um pouquinho na explicação para você observar a colocação dos pontos. Então, aqui é um motivo, aqui é a divisão, aqui vai dar outro bule, que é o desenho principal, aqui é a divisão e aqui é o outro bule. Depois dos 10 pontos altos aqui, eu fiquei, ó, com 2, 4, 6, 7 quadrados vazios. E no cantinho aqui, eu fiquei com 2, 4, 6, 7 pontos altos. Para a carreira de número 9, aqui você já sobe as 3 correntes, vira o pano, já faz mais 3 pontos altos aqui, que é o cantinho de borda. E aqui, pessoal, olha, eu fiz 2 correntes, no terceiro ponto de base eu fechei um ponto alto. Aqui é meu primeiro quadrado, segundo, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Que eu fiz aqui, ó, para adiantar, 7 quadrados. Agora aqui nós vamos fazer ponto alto dentro deste próximo quadradinho aqui de base. Então, aqui, olha, eu coloco 2 pontos altos dentro aqui do quadradinho. E aqui eu vou fazer todos os pontos de base. Até aqui eu fiquei com 13 pontos altos, eu preciso de 16, então eu só acrescento mais 2 aqui dentro do quadrado e um aqui na base.
agora sim, eu tenho 16 pontos altos, que é a tampinha do bule. Vamos fazer um quadrado vazio, 2 correntes. Aqui eu completo todos os pontos de base, que são 4. Faço 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, e aqui um ponto alto, e eu fechei aqui 2 quadrados vazios. E vamos repetir aqui os pontos de base, que são 4 aqui no total, olha. Então, aqui eu já fechei o 4º ponto. Então, estamos assim, aqui é a alça do bulizinho. Vamos fazer agora, pessoal, de intervalo 12 quadrados vazio. Então, façam aí 12 quadradinhos vazios, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Eu vou fazer essa sequência aqui, ó, por cima dos pontos com vocês, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes. Aqui o terceiro ponto de base coloca um ponto alto, 2 correntes, aqui ó, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes. Aqui mais um ponto alto, olha. Então, por enquanto eu tenho 6 quadradinhos aqui. Vou fazer os outros 6 e já volto aí com vocês de novo. Carreira de número 9 finalizada, aqui ficamos com 4 pontos altos, 7 quadrados vazio, 16 pontos alto, 1 quadrado vazio, 4 pontos alto, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto, e no intervalo aqui nós ficamos com 12 quadradinhos vazio. Aqui, olha, já é a repetição dos 16 pontos alto. E assim, pessoal, eu fui repetindo, tá? Aqui é a tampinha do bule, aqui é a alcinha. Eu fui repetindo, ó, 12 quadrados vazio e repeti aqui os pontos aqui em cima do bule, tá? Depois dos 4 pontos altos, fiquei com 4 quadrados vazio. Aqui no finalzinho, ó, faz 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe o ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe o ponto alto e completa aqui o restante dos pontos. Para a carreira de número 10, eu já dei uma adiantada aqui, fiz as 3 correntes, fiz o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos aí no total, olha. E aqui eu adiantei, ó, 1, 2, 3, 4 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes, e aqui eu repeti, pessoal, ó, os 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, e aqui eu também, ó, fiz um quadradinho vazio. Só que aqui a gente vai fazer mais um quadradinho vazio, tá? Então, olha, só fazer 2 correntes e fecha aqui, ó, 1, 2, 3, no terceiro ponto aqui de base, fecha um ponto alto. E aqui nós vamos fazer um total de 10 pontos altos. Aqui eu já tenho 3 pontos, fiz os 10 pontos altos, agora vamos trabalhar 13 quadrados vazios, 2 correntes, aqui o terceiro ponto de base, eu ponho um ponto alto, 2 correntes. Olha, um ponto alto, 2 correntes, então vamos fazer um total de 13 quadrados vazio. Então, pessoal, eu finalizei aqui a carreira de número 11, 4 pontos alto, 4 quadrados vazio aqui no começo, 4 pontos alto, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto, 2 quadrados vazio. Aqui eu fiquei com 10 pontos alto. E no intervalo aqui, ó, eu fiquei com 13 quadrados vazio. Aqui já é repetição, olha, da alcinha, tá? Ó, é só olhar aqui e fazer os demais desenhos, tá? Então, olha, aqui tá tudo igual. Aqui no final, depois que eu faço os 10 pontos altos aqui, ó, eu fico com 2, 4, 6, 8 quadrados vazio e 4 pontos altos no finalzinho da carreira de número 10. E na carreira de número 11, eu já fiz 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz o meu cantinho de borda com mais 3 pontos altos, adiantei 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e vamos fazer agora 7 pontos altos. Aqui eu já tenho um ponto alto, dentro do quadrado sempre 2 pontos altos, um aqui na base, e aqui a gente completa, ó,
mais 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base, aí a gente fica com 7 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes e ponto alto aqui, 2 correntes e mais outro ponto alto para fechar o segundo quadrado vazio assim. Pessoal, agora nós vamos fazer um total de 22 pontos altos, 22. Então, olha, agora nós colocamos dentro aqui do quadradinho 2 pontos altos, um aqui na base, 2 pontos altos aqui. E agora a gente vai pôr ponto alto sobre ponto alto aqui, ó, em cima dos 10 pontos. E vamos completar esses 2 quadradinhos também, sempre colocando 2 pontos altos dentro de cada quadrado e os pontos aqui na base, né? Vamos ficar com 22. Eu vou fazer o meu já pra gente dar continuidade aqui. Olha, coloquei ponto alto em cima de todos os pontos de base, igual eu falei para você, só coloquem 2 pontos altos dentro do quadrado, um aqui na base, 2 pontos aqui dentro do próximo quadrado e um na base. Aí nós ficamos aqui, ó, com 22 pontos altos. Vamos fazer 3 quadrados vazios, ó, 2 correntes, aqui, ó, terceiro ponto de base, fecha um ponto alto, 2 correntes, aqui mais um ponto alto, 2 correntes e aqui mais um ponto alto, assim. E completamos esses 3 pontos de base. Agora, pessoal, vamos fazer 7 quadrados vazios. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Aqui, pessoal, depois que eu fiz os 7 quadradinhos vazios, eu repeti aqui, ó, 7 pontos altos, 2 quadrados vazios. Aqui eu coloquei os 22 pontos altos, 3 quadrados vazios, aqui 4 pontos altos, e aqui eu comecei a repetir novamente os 7 quadradinhos vazios. Então, assim eu fiz na carreira de número 11, chegando aqui, ó, no final, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 12 agora, eu já subi as 3 correntes, virei o pano e fiz mais 3 pontos altos do cantinho de borda. E repeti, pessoal, olha, os 4 quadradinhos vazios, é só fazer 2 correntes e colocar o ponto alto aqui nos pontos de base. Aqui eu repeti um total de 4 pontos altos. Fiz aqui mais 2 quadrados vazios, cada um separado aí por 2 correntinhas. Agora aqui eu vou colocar 2 pontos altos dentro do quadrado. Vou colocar ponto alto sobre ponto de base até eu ficar com 10 pontos altos no total. Já fiquei aqui com os 10 pontos altos, vou fazer 2 correntes. Terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, faço mais 3 pontos altos aqui, ó. Já fiz meus 4 pontos altos no total, agora eu faço 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, e aqui eu fecho um quadrado vazio, ó. Por enquanto tá ficando assim o nosso trabalho. Agora a gente também tem que fazer 10 pontos altos, então coloquem ponto alto sobre ponto alto. Até aqui eu fiquei com 7 pontos altos, eu preciso deste quadrado aqui para colocar 2 pontos altos dentro e um na base. Agora sim eu fiquei com 10 pontos altos, 2 correntes. E aqui eu fecho um quadrado vazio. Faço somente mais 3 pontos altos aqui. Olha, um ponto alto para cada ponto de base. 2 correntes e aqui no terceiro ponto de base eu fecho um quadrado vazio. Então agora, pessoal, de um desenho para o outro aqui, ó, nós vamos ter que fazer, contando com esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos vazios. Fez os 8 quadradinhos vazios,
A partir daqui, ó, vocês vão repetir esta sequência aqui, ó, que nós acabamos de fazer, tá? Em cima aqui dessa segunda alcinha do bule aqui do desenho, é só fazer isso aqui que acabamos de aprender nos demais desenhos. E de intervalo aqui vão ser 8 quadrados vazios. Depois que eu terminei aqui os 8 quadradinhos vazios, pessoal, a partir daqui, ó, os 4 pontos altos, vão ser a repetição destes 4 pontos aqui, ó, do primeiro bule que nós fizemos. Depois, ó, 2 quadrados vazios. Aqui nós vamos ter 10 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, e aqui novamente 10 pontos alto. E aqui um quadrado vazio, 4 pontos alto, e novamente a sequência dos 8 quadrados vazios nós repetimos aqui. Tá? Olha, então, assim eu fui fazendo, ó, no terceiro, né, bule. E no finalzinho dele aqui, ó, 10 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, e fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos alto. Para a carreira de número 13 agora, eu subi as 3 correntes, virei o pano, já fiz aqui mais 3 quadrados vazios. Aí aqui eu repeti, tá, pessoal? O comecinho, ó, 4 pontos alto, um quadrado vazio. Aqui eu tenho novamente 10 pontos altos, só que eu vou ter que preencher aqui esse espaço, esses pontos de base, esse outro espaço, deste outro lado aqui também. Nós vamos ficar com 28 pontos alto, tá? Então, aqui dentro do quadradinho, sempre só 2 pontos altos. Aí completem aqui os pontos de base, que são 4 que tem aqui, né, no meio. E eu chego aqui no próximo quadradinho, também 2 pontos altos. Aí, pessoal, eu completo todos esses pontos de base, somando tudo aqui nesses pontos, vão dar 28 pontos altos, tá? Então, vamos fazendo aí. Fiz aqui os 28 pontos altos. Agora eu faço 2 correntes e fecho aqui um ponto alto para ficarmos com um quadrado vazio. O próximo quadradinho aqui, 2 pontos altos e um ponto na base. Assim. E agora vamos fazer um total de 9 quadrados vazios. Aqui é o meu primeiro quadradinho, 2 correntes, ponto alto. Vamos fazendo até ficar com 9 quadrados vazios. Então, aqui, pessoal, eu finalizei a carreira de número 13 aí, tá? Qualquer dúvida é só voltar na explicação, mas rapidinho aqui foram 4 pontos alto de início, 3 quadrados vazios, 4 pontos alto, um quadrado vazio, e aqui eu tenho um total de 28 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, e aqui eu fiquei com 9 quadradinhos de separação aqui de um bule para o outro. Então, olha, eu fiz assim até o final, repetindo em todos os desenhos. Aqui, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei com 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 14, eu já fiz as 3 correntes, virei aqui o meu trabalho. Já fiz aqui mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda, e aqui eu adiantei 6 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Este último quadradinho, façam as 2 correntes, terceiro ponto de base, coloque um ponto alto. Agora aqui nós vamos fazer um quadradinho cheio, 2 pontos altos dentro do quadrado, e um ponto aqui na base, um ponto alto. 2 correntes. Aqui, vamos fazer um quadradinho vazio, contem 1, 2, 3 e fechem um ponto alto aqui para fazer um quadrado vazio. Aqui, pessoal, contando com este pontinho, vamos colocar 7 pontos altos no total. Aqui eu já tenho 2. Então, aqui eu fiz 7 pontos altos, vou fazer 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, fecho aqui, mais um quadradinho vazio, ó. Então, por enquanto, tá ficando assim. Vou fazer aqui mais 3 pontos altos para fechar tipo um quadrado cheio aqui. 2 correntes e conto 1, 2, 3,
faço um ponto alto aqui, ó, e fechei outro quadradinho vazio. Agora, a partir deste ponto aqui, conto um, vamos colocar um total de 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 2, fiz, ó, mais 7 pontos alto. Vou fazer agora 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes. Aqui o terceiro ponto de base eu já fecho um ponto alto, 2 correntes. Aqui eu fecho outro ponto alto assim. Aí, completo aqui todos os pontos de base. E agora, pessoal, a gente vai fazer 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Vamos ficar aqui de intervalo com 10 quadrados vazio aqui, tá? No intervalo. Então, a gente vai fazer, ó, 2, 4, 6, 8, 9. E em cima destes 4 pontos altos, olha, igual aqui, nós vamos fazer o 10º quadradinho. E depois vamos seguir esta sequência aqui, ó, do bule, tá? Nos demais desenhos. Eu vou fazer o meu, já mostro aí com detalhes para vocês. Então, a carreira de número 14 eu já terminei, aqui fiquei com 4 pontos altos, aqui foram 6 quadrados vazios, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio e 7 pontos altos. 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, e o intervalo aqui foram 10 pontos, 10 quadradinhos, aliás. E aqui o 10º quadradinho é igual aqui, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto. E segue fazendo a sequência aí do trabalho. Então, pessoal, olha, eu fiz assim até o final aqui, olha, depois dos 4 pontos altos, fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 15, eu já fiz as 3 correntes, virei aqui o meu trabalho, já fiz o cantinho de borda, né, total de 4 pontos altos, só que aqui eu tenho que completar para ficar com 7 pontos. Então, eu coloco mais 2 aqui dentro do próximo quadradinho e um aqui na base. Aí, eu fiquei aqui no canto com 7 pontos altos. Vou fazer agora 3 quadrados vazios, ó, 2 correntes. Aqui o primeiro quadradinho vazio, 2 correntes. Aqui o próximo quadrado, 2 correntes. E aqui no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto. Então, ficamos assim. Vamos fazer agora 7 pontos altos aqui, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado, um aqui na base. E assim, a gente vai fazendo aqui os pontos altos, que são 2 aqui dentro, e aqui fechou o 7º ponto alto. Vou fazer um quadrado, 2 correntes, vou contar 1, 2, 3 e fecha aqui um ponto alto. E assim, a gente vai completando todos os pontos aqui, que eu já tenho 4 pontinhos, mais 2 aqui dentro, 6 e aqui 7. Então, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Dentro dos quadradinhos, coloquem somente 2 pontos altos. Aqui, ponto alto sobre ponto alto. E até aqui, ó, colocando 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base, vai dar 22 pontos altos. Então, vão fazendo de vocês, que a gente já continua já a sequência aí da carreira. Olha, fiz os 22 pontos altos, conforme expliquei para vocês. Agora, vamos fazer 2 correntes. Terceiro ponto de base, fecha um ponto alto para ficar o quadrado vazio. Vamos precisar aqui de 5 quadradinhos, ó. Já tenho 3, 2 correntes. Faço aqui mais um ponto alto, 2 correntes e faço aqui meu 5º quadradinho vazio. Agora, gente, vamos fazer um total de 13 pontos altos. Então, sempre dentro aqui, ó, do quadrado, 2 pontos altos e um na base. Vamos precisar de 4 quadrados de base para ficarmos com 13 pontos altos. Aqui é o último quadradinho com 2 pontos altos e um na base, então eu fiquei com um total de 13 pontos altos. E a partir daqui, pessoal, já começa a repetição lá do cantinho. Primeiro, a gente vai fazer os 3 quadrados vazios, que são 2 correntes ponto alto.
Aqui, olha, eu já tô no terceiro quadradinho. Agora eu vou abrir aqui para vocês visualizarem o que nós vamos fazer. Então, aqui, ó, 3 quadrados vazio, 7 pontos altos, vão colocar aqui, depois um quadrado vazio, aqui os 22 pontos altos, e vão fazer essa sequência de 5 quadrados vazio e depois os 13 pontos altos, e assim sucessivamente. Carreira 15 aqui finalizada. Qualquer dúvida, pessoal, só voltar no bloco anterior da explicação, aqui a colocação dos pontos, ó. Aqui é o bulizinho, aqui é a divisão, aqui, ó, é o detalhe do meio aqui que nós vamos fazer. Aqui já é o outro bule, a mesma repetição, ó, depois dos 3 quadradinhos, 7 pontos altos, ó. E aqui eu fui repetindo a mesma coisa, 5 quadrados vazio, aqui 13 pontos altos. Então, assim, eu fiz até o finalzinho aqui, ó. Depois dos 22 pontos altos, eu fiz 5 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes. E aqui, pessoal, no finalzinho, eu preenchi os 2 quadradinhos vazio, cada um aqui, ó, com 2 pontos altos e o ponto de base. 2 pontos altos, e aqui eu completei o restante dos pontos. Então, aqui, ó, o finalzinho aqui, o total eu fiquei com 3, 6, 9, 10 pontos altos aqui, tá? Neste cantinho aqui na finalização. E para a próxima carreira, que vai ser a de número 16, você faz as 3 correntes, vira o pano. Aqui, pessoal, eu já adiantei os 4 pontos altos, só que nós vamos ter que colocar ponto alto sobre ponto alto aqui. Até agora eu fiquei com 10 pontos altos, só que eu tenho que preencher, ó, mais um quadradinho. 2 pontos altos dentro, um na base, então aqui eu tenho um total de 13 pontos altos, bem no cantinho da carreira de número 16. Vamos fazer agora um total de 7 quadrados vazios, ó, 2 correntes e ponto alto. Até aqui eu fiquei com 4 quadradinhos vazios, ó, faço 2 correntes, vou contar, ó, terceiro ponto de base, fecho um ponto alto, 2 correntes, conto aqui terceiro ponto de base, fecho um ponto alto, 2 correntes, fecho aqui no terceiro ponto de base, mais um quadradinho vazio. Então, eu fiquei com 7, ó, 3, 6, 7 quadrados vazio. Agora, aqui, pessoal, eu vou fazer um total de 10 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos. Fiz aqui, pessoal, os 10 pontos altos. Pessoal, acho que de fundo vai sair barulho de obra, tá? Essa obra aqui vai levar muito tempo para terminar. Então, para eu não ficar sem gravar, vai sair algum som aí de fundo, tá? Então, aqui agora, depois dos 10 pontos altos, eu preciso de 6 quadrados vazios. Então, ó, 2 correntes. Aqui, ó, no terceiro ponto de base, já põe um ponto alto, 2 correntes. E aqui, ó, um ponto alto, 2 correntes. Eu conto 1, 2, 3, põe um ponto alto. E assim, a gente vai fazendo aqui até ficar com 6 quadrados vazios aí, ó. Então, aqui, olha, eu fiz 6 quadrados vazios, agora aqui eu vou colocar ponto alto, 2 pontos aqui dentro do quadrado, vou completar todos os pontos de base aqui, e vou preencher este outro quadradinho aqui, com 2 pontos altos e um na base, vamos ficar com 19 pontos altos. Aqui eu já tenho 4 pontos. Terminei, então, a carreira de número 16, aqui no início eu fiquei com 13 pontos altos. Aqui eu tenho 7 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e aqui 10 pontos altos. Aqui eu fiquei com 6 quadrados vazios e aqui 19 pontos altos. A partir daqui já é repetição aqui, ó, dos 7 quadrados vazios, aqui 10 pontos altos, 6 quadrados vazios e aqui 19 pontos altos. Então, assim, olha, eu fui fazendo por toda o meu barradinho aqui. No final aqui, pessoal, olha, depois dos 6 quadrados vazios, eu preenchi aqui, ó, 2 pontos altos dentro deste quadrado, completei todos os pontos de base. Aqui eu fiquei com 3, 6, 9, 10 pontos altos, tá? Na carreira aí, no final da carreira de número 16. Na carreira de número 17, já fiz as 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos. Vamos agora fazer aqui
2 correntes e contar 1, 2, 3, fazer um quadrado vazio. 2 correntes, conta aqui 1, 2, 3 e fazer um quadrado vazio. No próximo quadrado de base, eu vou colocar 2 pontos altos dentro do quadrado e 1 aqui na base. Então, ficamos assim com um quadradinho cheio. Aí, trabalhamos agora 2 correntes, ponto alto, para fazer 4 quadrados vazios. Fiz aqui meus 4 quadradinhos vazios. Agora, pessoal, nós vamos colocar 2 pontos altos dentro do quadrado. Vamos completar todos esses pontos aqui de base e preencher este quadradinho com 2 pontos altos e 1 na base. Vamos ficar com 16 pontos altos. Depois, vocês podem estar fazendo 5 quadrados vazios, que eu já volto para a gente continuar. Olha, pessoal, depois dos 16 pontos altos, eu fiz 5 quadrados vazios, tá? Ó, então, vai ficar assim a distribuição aí dos pontos. Vamos fazer agora aqui, ó, um total de 2 pontos altos dentro do quadrado e 1 na base aqui, ficamos com 4 pontos altos. Vamos fazer agora 6 quadrados vazios, 2 correntes, conta aqui, ó, terceiro ponto de base, põe um ponto alto, 2 correntes. No terceiro ponto de base, já fecha um ponto alto, olha, fecha outro ponto alto aqui, 2 correntes. Terceiro ponto de base, 2 correntes, terceiro ponto de base, fecha um quadrado vazio. Então, aqui eu fiquei com 6 quadrados vazios, pessoal, e a partir daqui já é repetição lá dos 4 pontos altos aqui, ó. Aí a gente vai fazer essa sequência todinha nos demais desenhos, tá? Então, olha, depois, deixa eu só fazer esses 4 pontos aqui. Aqui eu fiz 4 pontos altos, igual aqui o início. Vou fazer 1, 2, 3, 4 quadrados vazios, igual aqui. E nesta base aqui, olha, a partir daqui até aqui, vou fazer 16 pontos altos. E depois façam esta sequência aqui, nos intervalos aqui de um desenho para o outro. Olha, gente, então aqui eu fui fazendo, conforme eu expliquei no bloco anterior, aqui a distribuição dos pontos, ó, o início, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos. 4 quadrados vazios aqui, 16 pontos altos. Aqui eu fiquei com 5 quadradinhos vazios, 4 pontos altos. Aqui 6 quadrados vazios, 4 pontos altos. E a partir dos 4 pontos quadradinhos aqui, é aqui, ó, que a gente já começa a repetir toda a sequência do trabalho. Olha, vou passar bem devagarzinho. Olha, aqui já é repetição ó, entre os bules. Tá? E aqui no finalzinho, olha, depois que eu fiz os 16 pontos altos, os 5 quadrados vazios e 4 pontos altos, eu chego bem no cantinho de borda aqui. Depois dos 4 pontos altos, 2 correntes, aí é só contar, ó. 3 pontos de base aqui, coloca um ponto alto, ó. 2 correntes, com o terceiro ponto de base, coloca um ponto alto, 2 correntes, conta 1, 2, 3, coloca aqui um ponto alto e completem aqui todos os pontos de base, que são um total de 4 pontos altos, que é o canto de borda. E para a próxima carreira, só subir as 3 correntes, virem o pano. Fiz aqui, depois da vira, mais 3 pontos altos no cantinho de borda e adiantei, pessoal, aqui, ó, 4 quadradinhos vazios. O último quadrado, 2 correntes, terceiro ponto de base, fecha aí um ponto alto. Agora, aqui eu faço um quadradinho cheio, 2 pontos altos, dentro do quadrado e 1 na base. 2 correntes, e aqui eu vou fazer quadradinho vazio, ó, 2 correntes, aqui vão dar só 3 quadrados. E aqui é o último quadradinho. Preencho aqui, ó, este quadrado com 2 pontos altos. Aqui, gente, agora eu tenho que fazer 22 pontos altos. Então, olha, eu completo todos os pontos de base, preencho este quadrado com 2 pontos altos e 1 na base, tá? Aí, depois aqui, vocês já podem adiantar 2 quadrados vazios aqui para nós, tá? Então, vamos fazer assim por enquanto. Olha, então, eu fiz os 22 pontos altos aqui. Fiz 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, como eu pedi no bloco anterior.
E aqui, gente, nós vamos preencher um quadradinho cheio, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. E aqui a gente tem que fazer agora 8 quadrados vazios. Então, vamos fazendo 2 correntes ponto alto, até a gente ficar com 8 quadradinhos aí vazio. Então, aqui, gente, eu fiz, ó, os 8 quadrados vazios, ó, 2, 4, 6, 8. Já adiantei aqui, ó, 4 pontos altos. A partir daqui, ó, já é esta repetição aqui, ó. Depois dos 4 pontos altos, eu fiz 3 quadrados vazios. E aqui, olha, já é esta repetição dos 22 pontos altos. Aqui vocês têm que entender que é a metade deste desenho aqui, tá? Então, aqui é a metade. Aqui vocês vão fazer essa sequência, depois aqui 4 pontos altos igual aqui, 3 quadrados vazios, e vão colocar os 22 pontos altos aqui e seguir essa sequência aqui no intervalo aqui dos bules, tá bom? Terminei aqui a carreira de número 18, 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, e aqui os 22 pontos altos. Aqui é conforme eu expliquei no bloco anterior, é só voltar lá para ver a explicação ou dê uma paradinha no vídeo e observe aqui a colocação dos pontos. Aqui já é repetição do bule, os 22 pontos altos. Assim eu fui fazendo, pessoal. Depois aqui dos 22 pontos altos no final, eu fiquei com 2 quadrados vazios, 4 pontos altos. Fiz aqui 1, 2, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira agora de número 19, eu subi as 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos. Já fiz também aqui, olha, 1, 2, 3, 4 quadrados vazios. Sempre 2 correntes, terceiro ponto de base, você fecha um quadrado quando tiver mais pontos assim de base, tá? Sempre o terceiro. Aqui eu completei 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base e fiz um quadradinho vazio. Agora aqui nós vamos ter que fazer 10 quadrados no total. Aqui eu já tenho um quadradinho, é só fazer 2 correntes, contem 1, 2, 3. Aqui fecha um ponto alto, tá? Então, quando eu tiver muito ponto de base assim, para fechar quadrado vazio, façam 2 correntes e contem aqui o terceiro ponto de base. Olha, sempre assim você vai trabalhar 2 correntes e o terceiro ponto de base. 2 correntes, terceiro ponto de base. E assim, olha, vamos chegando aqui já para finalizar os quadrados. Então, aqui, pessoal, olha, são 10 quadradinhos que eu preciso, né? Distribuímos aí. O último quadradinho aqui são os 4 pontos altos no total. Olha, ele fica assim. E de intervalo aqui, ó, nós vamos fazer 10 quadrados vazios. Então, só fazer 2 correntes, aí fecha um ponto alto, 2 correntes e vão fazendo, pessoal, os 10 quadrados vazios. Então, aqui terminamos a carreira de número 19, só para a gente relembrar, 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui no intervalo eu tenho 10 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui também 10 quadrados vazios, 4 pontos altos. A partir daqui, ó, já é repetição aqui, ó, na base do bule, tá? 10 quadrados vazios. Aqui, ó, já é a divisão de um desenho para o outro com 10 quadrados vazios. Então, assim eu fui fazendo, pessoal, olha. Aqui, depois dos 4 pontos altos, no final, eu fiquei com 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, que já vai ser a de número 20, eu já subi as 3 correntes, virei aqui o pano, adiantei o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Aqui eu também fiz, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5. O sexto quadradinho, 2 correntes, terceiro ponto de base, já fecha um ponto alto. E o próximo aqui já coloca em 2 pontos altos dentro do quadrado e um ponto na base. Então, aqui ficamos com 4 pontos altos. Aqui, ó, todos esses quadradinhos de base aqui, nós vamos ter que colocar dentro dele 2 pontos altos e um na base. Então, somando tudo aí,
eu vou ficar com 31 pontos altos. Então, gente, vão fazendo assim, ó, sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos apenas, e um aqui na base, tá? Se pôr ponto a mais aí vai ficar errado. Então, sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos e um na base. Então, façam de vocês até ficar com 31 pontos altos. Bom, pessoal, então eu finalizei aí a carreira de número 20. O início aqui começamos com 4 pontos altos e ficamos com 6 quadrados vazios. Aqui eu expliquei a distribuição dos 31 pontos altos. E aqui no intervalo eu fiquei com 12 quadrados vazios, ó, 3, 6, 9, 12 quadrados vazios. E a partir daqui, ó, foi repetição dos 31 pontos altos, olha, pra gente fechar tipo aqui um círculo, né, que fica aqui o bulizinho no meio. E aqui, ó, mais 12 quadradinhos vazios, 31 pontos altos. E aqui no final fiquei apenas com 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Então, esta é a finalização da carreira de número 20. A carreira de número 21 agora, subam as 3 correntes, virem o pano. Esta é a última carreira aí do nosso barrado. Depois que eu virei aqui o trabalho, eu faço somente um ponto alto aqui, no segundo ponto de base. 2 correntes, e neste segundo ponto de base, ó, introduzo a agulha dentro, fico com 3 laçadinhas, tiro tudo junto, que é o meio ponto alto aqui, ó, de novo. 3 laçadinhas, que eu trago uma lá de trás e tiro tudo junto. E coloco aqui um ponto alto no quarto ponto de base para fechar, ó. Então, vai ficar assim o meu canto. É um ponto tombadinho aí que nós vamos fazer para dar o acabamento no trabalho. Então, para continuar, ó, 2 correntes, laça a linha na agulha e vem aqui, ó, por trás do ponto, traz o fio e tira tudo junto. Este é o meio ponto alto, ó, tira tudo junto. Laça a linha na agulha e vem aqui no próximo ponto de base e faz um ponto alto, certo? Então, este vai ser um pequeno acabamento aí do nosso trabalho. Olha, mais uma vez, tira as 3 laçadinhas, ó, laçou a linha na agulha, vai lá atrás do ponto, traz o fio pra frente e tira, ó, as 3 laçadas. E vem aqui e já fecha um ponto alto. Então, assim, pessoal, vocês vão seguir fazendo, tá? Eu vou só fazer um pouquinho mais rápido aqui, porque é só passar a agulha, né? Ó, primeiro faz o ponto alto, 2 correntes, laça a linha na agulha, ó, passa 2 vezes assim, ó. Passa a primeira, ó, tira, passa a segunda e tira as 3 laçadinhas. Para eu poder chegar aqui nos pontos altos de base, para explicar para vocês, ó. 2 correntes, ó, tira tudo junto, faz 2 vezes, ó. Aqui já é a segunda laçada que eu fiz. E aqui, olha, nós chegamos em cima dos pontos altos aqui, que são 31 no total. Aqui não vai ser diferente, tá, pessoal? É só fazer o ponto tombadinho aqui, ó. 2 correntes, laça a linha na agulha, ó. Traz a linha aqui por detrás do ponto, ó. Tira uma vez, laça de novo. Olha, 3 laçadinhas, tirei. Aí, aqui é só contar 1, 2, 3, ó, dá bem na reta aqui do ponto de base aqui do quadradinho vazio de baixo. Prende aqui um ponto alto e assim você vai seguir fazendo, ó. O ponto tombadinho, são 3 laçadinhas, tira tudo junto. E aqui de novo conta, ó, 1, 2, 3 e já põe um ponto alto. 2 correntes, assim, olha, eu faço de novo, ó. Uma tirada e a segunda tirada do meio ponto alto aqui. E conto 1, 2, 3 e já ponho aqui um ponto alto, tá, pessoal? Então, olha, nós vamos fazer isso aqui por cima de todos os pontos. Ó, aqui vai dar, ó, 1, 2, 3, ó, sempre aqui, ó, se você até observar na reta aqui dos pontos mesmo de baixo, ó, já dá o quadradinho aqui, igual esse que nós acabamos de fazer. Eu vou fazer mais um aqui, para não ter dúvida.
Olha, 2 correntes, laça a linha na agulha, ó, passa aqui por detrás do ponto alto, 3 laçadas, tira tudo junto. E repete, ó, o segundo meio ponto alto. Terminou ele, conta 1, 2, 3, ó. Bem na reta do ponto aqui do quadradinho de baixo também, ó. Ou senão só contar 3 pontos. E faz um ponto alto, ó. 2 correntes, laça a linha na agulha, ó. Vai fazer um meio ponto alto, laça a linha na agulha, ó, busca a linha lá atrás, ó, e tira o segundo meio ponto alto. E vai contar 1, 2, 3, certo? Então, pessoal, assim, vocês vão seguir fazendo aí o trabalho de vocês, o acabamento do nosso bulizinho. Então, em cima de ponto alto, segue a explicação que eu passei, e aqui em cima dos quadradinhos é igual aqui no início. Então, aqui, pessoal, eu expliquei para vocês a finalização do trabalho, que ia ser o quadradinho vazio com o ponto tombadinho aqui na parte de cima. Eu fui fazendo aqui pela extensão do barrado. E chegando aqui no final, eu fiz aqui, olha, um ponto alto. Aqui eu vou fazer 2 correntes. E vou fazer aqui mais um ponto tombadinho, ó. Aqui eu tiro todas as laçadinhas, que é um meio ponto alto. Laço novamente a linha na agulha, ó, passo por detrás do ponto, fiquei com 3 laçadas e tiro tudo junto aqui, um meio ponto alto. Laço a linha na agulha, pessoal, ó, tem aqui o segundo ponto, o terceiro ponto. Eu vou fazer aqui, ó, ele sem terminar, ó. Laço a linha na agulha, venho aqui, ó, no último ponto de base. Vou fazer aqui, ó, um meio ponto alto também, ó. Fiquei com 3 laçadinhas, aí eu tiro tudo junto aqui. Faço uma corrente, alonga aqui a linha. E pode cortar o fio aqui, ó, do trabalho. Certo? Essa pontinha é só virar aqui o trabalho do avesso e passar aqui entre os pontos, dar um nozinho e arrematar. Então, pessoal, este é o barradinho que eu queria trazer para vocês hoje, com o motivo aí de bule. Ele ficou bem bonito, ele é bem rápido de ser feito, viu, pessoal? Aqui no meu pano deram 3 motivos. E se você gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ativa o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aí para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!